Flamengo não desiste de Caio Jorge, prepara nova proposta milionária ao Cruzeiro e pode envolver o atacante Everton Cebolinha. Flamengo vai anunciar Vitão a qualquer momento. Zagueiro é o primeiro reforço confirmado para 2026. Saiba valores da renovação do técnico Filipe Luís. E Flamengo anuncia a contratação de jogador do Atlético de Madrid sem querer. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 na sua gente? Vem comigo, assiste até o final, não pule esquema parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, e o mercado da bola tá agitado. Aliás, muito agitado para o Mengão, que hoje pela manhã anunciou a renovação do técnico Filipe Luís. Mas antes eu quero lembrar que faltam 2 dias para o maior prêmio da história do Pix do Milhão. É o Pix da virada, são 4 chances de ganhar, são 4 prêmios milionários. Agora, dia 31 de dezembro, tem o sorteio do segundo lugar, que ganha R$1 milhão, o terceiro lugar também ganha R$1 milhão e o quarto lugar R$1 milhão. E no dia 2 de janeiro, o prêmio principal é o primeiro colocado, que ganha R$2 milhões. Dá tempo de você participar clicando no link que está aqui no comentário fixado ou apontando a câmera do seu celular para esse QR Code. Então não perde tempo, quem sabe aí você não está com chance de começar 2026 de vida nova. Olha aqui, enfim, depois de 13 anos, o Flamengo começa a sua segunda temporada consecutiva com o mesmo treinador. Isso traz bons frutos, hein? Flamengo que manteve a base, a metodologia, a filosofia do técnico Filipe Luís, e o torcedor rubro-negro tem muito motivo para comemorar, porque o trabalho vai continuar e vamos disputar todos os títulos da temporada. Por falar nisso, muita gente está na dúvida de quanto o Filipe vai receber no Flamengo. Bom, a renovação do técnico com o clube rubro-negro só foi possível porque o treinador aceitou ceder e aceitar a última oferta do Flamengo. Aliás, ontem foi uma operação, né? O Flamengo em contato com o Filipe o dia inteiro. Por isso, na manhã de hoje, o clube anunciou a renovação do seu treinador até o fim de 2027. O Flamengo pagará por ano o valor de 4 milhões de euros, o que dá aí, convertendo para o real, 26 milhões e 100 mil reais, livres de impostos para o Filipe Luís. Então ele vai receber por mês 2 milhões e 100 mil reais. Obviamente, desse valor, ele vai repassar um percentual para os seus 2 auxiliares, o Ivan Palanco e o Diogo Linhares, que é o preparador físico. Esses 2 são do Filipe Luís. Os outros, Rodrigo Caio, né, são da comissão permanente do Flamengo. Eles já recebem do clube. Então ficou tudo acertado, 2 milhões e 100 mil reais por mês, o Filipe vai receber e vai repassar aí, né, os valores aos seus auxiliares. Filipe vai ganhar aí o segundo maior salário do futebol brasileiro, ficando atrás apenas do português Abel Ferreira. Vale destacar que o Filipe ficou muito feliz com toda essa renovação, a renovação que foi aí estendida, né, por mais 2 anos. O Filipe fica no Flamengo até dezembro de 2027, conseguiram resolver a questão da cláusula, né, da cláusula contratual e tudo mais. Então, gente, o trabalho vai continuar. Números de Filipe: 88 jogos, 57 vitórias, 21 empates, 10 derrotas. Foram 72% de aproveitamento, 72,7%. 155 gols marcados, 54 gols sofridos, 48 jogos sem sofrer gols, 227 chances criadas, 8,6 finalizações para marcar o gol, 15,7 finalizações para sofrer o gol, 60,7% de posse de bola, 7 títulos, surreal, né? Esse primeiro ano do técnico Filipe Luís nos profissionais. E aí, gente, durante o anúncio do técnico Filipe Luís, o Flamengo, através de uma rede social, colocou um carrossel de fotos. Né? Carrossel é quando você posta várias fotos e coloca um texto.
E aí, a primeira foto tinha o Felipe cheio de taça, a segunda tinha o Felipe no campo, e na terceira foto tinha o Johnny Cardoso, volante do Atlético de Madrid, jogador de 24 anos, com passagens por Avaí, Criciúma, Internacional, Real Betis. Ele defende a seleção dos Estados Unidos e é jogador do Atlético de Madrid. Foram 144 jogos pelo Internacional, com 7 gols e 5 assistências, até ser vendido em outubro de 2023 para o Real Betis por 6 milhões de euros, 32 milhões de reais. Ele teve grande destaque na Espanha e por isso ele é sempre convocado para a seleção dos Estados Unidos e foi negociado com o Atlético de Madrid através de um pedido do técnico Simeone. Ele assinou o contrato em julho deste ano até 2030. O Atlético de Madrid desembolsou 30 milhões de euros, aproximadamente 191 milhões de reais. Na sua atual temporada, Johnny disputou 6 partidas, somando 324 minutos em campo. O volante está avaliado em 22 milhões de euros. Olha, o Flamengo anunciou a contratação do Johnny, mas foi uma gafe, né? Alguém lá que mexe nas redes sociais do clube errou. E aí essa imagem foi rapidamente apagada, mas o pessoal tirou o print e viralizou nas redes. Johnny Cardoso o Johnny Cardoso do Atlético de Madrid. E aí todo mundo falando, o Flamengo divulgou a renovação do técnico Filipe Luís e também a contratação de um jogador do Atlético de Madrid, porque o Saúl veio do Atlético de Madrid, o Samuel Lino veio do Atlético de Madrid, o Felipe tem uma ligação imensa com o Atlético de Madrid, e aí muita gente já estava se perguntando quem é esse jogador, Johnny Cardoso, né, do Atlético de Madrid. O Flamengo também anunciou a contratação desse reforço? Não, gente. O Flamengo não tem interesse nesse jogador, não procede, o Flamengo não vai fazer proposta, foi apenas uma gafe. Tava lá a imagem, né? Mas realmente foi realmente engraçado, deve ter tomado uma bronca lá o menino, né, que estava empolgado com a renovação do Filipe Luís, aí soltou a imagem do Johnny Cardoso no carrossel de fotos do técnico Filipe Luís. Olha, o Flamengo finalizou a compra do zagueiro Vitão, graças a Deus, menos uma novela, hein? Loucura, novela que se arrastou, né? Rapaz, durou bastante essa novela Vitão. Contrato de 4 anos. Flamengo pagará à vista em até 10 dias após a assinatura 5 milhões e meio de euros e 500 mil euros em bônus através de título enquanto o zagueiro vestir a camisa do Flamengo. Além disso, o perdão da dívida de Thiago Maia. Perdão não, a quitação, né? A dívida do Inter com o Flamengo pelo Thiago Maia foi quitada nessa negociação de compra do zagueiro Vitão, 4 milhões e 700 mil euros. Essa quantia por 80% do atleta, ou seja, a operação custará ao Flamengo 10 milhões e 700 mil euros, mas só 6 milhões de euros saindo do bolso do Flamengo agora, porque teve a quitação da dívida do Thiago Maia. E aí, o Flamengo preferiu se livrar, né, desse problemão, desse pepino, porque eu acho que o Flamengo temia de não receber, né, essa grana do Internacional, que já está rolando aí há anos, e o Flamengo, obviamente, fechando a compra do zagueiro Vitão, o primeiro reforço para a temporada 2026. Eu vi muita gente falando aí, inclusive eu falei, pô, que assunto chato, né? Não passa, mas o Boto queria e muito a contratação do Vitão, com a aprovação do técnico Filipe Luís. O Vitão é um zagueiro muito elogiado, com proposta de vários clubes, proposta não, interesses, né, de vários clubes da Europa, mas de fato não chegou nenhuma proposta, apenas Flamengo e Cruzeiro brigaram nessa reta final pelo atleta e o Vitão chega ao Rio amanhã para realizar exames médicos e assinar com o Flamengo. Tá aí, o zagueiro é o primeiro reforço do Mengão para a temporada 2026. Boa sorte, Vitão, futebol você tem, a gente sabe que você é um zagueiro diferenciado. Dispute aí o seu espaço no clube, não vai ser fácil, porque o Flamengo tem uma dupla realmente estrondosa, né, com o Léo Pereira e Léo Ortiz, e tem o Danilo, que foi o herói das conquistas do Flamengo em 2025, né, fazendo gol na final da Libertadores, enfim, foi importante também em alguns jogos no Campeonato Brasileiro, e o Vitão vai buscar agora o seu espaço no Flamengo, uma contratação que foi muito elogiada pela imprensa. A imprensa, no geral, elogiou muito a contratação do Flamengo no zagueiro Vitão, dizendo que é um zagueiro de seleção, enfim, bom, o Flamengo é o caminho mais curto para chegar na seleção. No Inter ele ia ter que suar muito, né?
para conquistar uma vaga na amarelinha. No Flamengo não, se chegar, jogar bem, se destacar, virar titular, consequentemente o caminho é mais curto. Bom, boa sorte aí pro Vitão, que chega amanhã para realizar exames e assinar por 4 anos. Bom, o assunto agora é Caio Jorge. Calma, torcedor. Antes eu quero lembrar que tem aí o Shopping do Rafla, né? Só você clicar aí, não precisa nem sair do vídeo. Tem todos os produtos do Mengão, produtos oficiais, licenciados, de todos os modelos, tamanhos e valores. E você adquire no Shopping do Rafla aqui no YouTube e recebe na sua residência. Entrega em todo o território nacional, são lojas oficiais e credenciadas, Mercado Livre, Magazine Luiza, Shopee e tantas outras. Então, faça parte aí do Shopping do Rafla, adquira o seu produto. Não é só manto do Mengão não, tem de tudo, é só escolher. O Flamengo segue firme na tentativa de contratar Caio Jorge, artilheiro do Brasileirão 2025, e prepara uma nova proposta milionária. Dizem que essa proposta que o Flamengo apresentará ao Cruzeiro será a maior proposta da história de um jogador brasileiro. Já é, né? 30 milhões de euros já é, né? Agora o Flamengo promete partir para cima com tudo. A primeira proposta do Flamengo, só para o torcedor entender, inclusive a gente falou no vídeo mais cedo, foi de 30 milhões de euros, cerca de 195 milhões de reais. E o Flamengo fez uma segunda proposta, 22 milhões de euros, mais o atacante Everton Cebolinha, que está avaliado entre 8 a 10 milhões de euros. Aí seria 32 milhões de euros se a gente for colocar os 22 mais o Everton Cebolinha na parada. Ambas foram recusadas pelo time de Minas, que fixou o valor em 50 milhões de euros. Inclusive a gente falou mais cedo que o Pedrinho Lourenço achou uma afronta essa proposta do Flamengo e falou o seguinte: olha, o Caio Jorge só sai daqui por 50 milhões de euros. O Flamengo chegou a 30, né? E 50 milhões de euros dá 325 milhões de reais. Apesar da recusa do Cruzeiro, a diretoria do Flamengo avalia que o negócio pode avançar caso a proposta seja reajustada para algo próximo a 30 milhões de euros, mais o Everton Cebolinha na bagagem. Aí nós estamos falando de 40 milhões de euros, já que o Cebolinha está avaliado em 8 a 10 milhões. Se você somar o Cebolinha 10 milhões com 30, 40 milhões de euros. Faltaria 10, né? O Cruzeiro quer 50, mas o Cruzeiro tem interesse no Everton Cebolinha. Inclusive foi um pedido do técnico Tite. Resta saber se o Flamengo vai conseguir a contratação de Caio Jorge. O Cruzeiro vai aceitar reforçar um rival direto na briga pelo título, pelos títulos, liberando talvez o seu principal jogador, o artilheiro do Brasileirão, um jogador que tem um futuro incrível, jovem, talento, o Caio Jorge, né? E a gente vai aguardar aí esse cenário, mas o Flamengo promete não desistir assim tão fácil. As negociações seguem em estágio inicial, estão longe ainda de um desfecho, mas o Cruzeiro promete endurecer as conversas, já que não quer negociar Caio Jorge, sobretudo com um concorrente direto no cenário nacional, e enxerga Flamengo e Palmeiras como seus principais rivais na disputa por títulos. Olha, eu, como falei no vídeo mais cedo, eu estou gostando demais dessa história que o Flamengo ofereceu aí, uma proposta histórica, né? Uma proposta recorde ao Cruzeiro para tentar tirar o Caio Jorge lá. Porque, gente, o recado que o Flamengo passa tentando tirar o principal jogador do Cruzeiro, que é um clube milionário agora, com o Pedrinho Lourenço, é o seguinte: nós temos dinheiro, nós vamos tentar, fiquem preparados, porque é o Mengão na parada. E o próprio Luiz Eduardo Batista BAP já falou que, se precisar, ele gasta R$1 bilhão em reforços em 2026. Então o Flamengo não tá para brincadeira. Vários programas, a mídia paulista, eu estava acompanhando alguns programas hoje, alguns cortes, eles já estão falando Barcelona e Real Madrid da América. É o Flamengo, não dá para competir. O poder financeiro. Bom, isso já basta para deixar aí todo mundo desesperado. Então
o Flamengo vai brigar e vai tentar tirar os principais craques do futebol brasileiro. O Caio Jorge é um. Tem muita gente falando que esse valor que o Flamengo está oferecendo no Caio Jorge, o Flamengo poderia trazer o Marcos Leonardo, do Al Hilal, que também é um grande atacante. Aliás, é até um valor menor do que esse que o Flamengo está oferecendo, né? Se colocar o Everton Cebolinha na parada, mais os 30 milhões de euros, dá 40 milhões de euros. Se você chegar no Al Hilal, de repente, por menos de 40 milhões de euros, você consegue tirar o Marcos Leonardo. Inclusive, o Cruzeiro estaria já interessado em caso de uma saída do Caio Jorge. Aliás, uma outra informação, o Flamengo conta com o aval do jogador, tá? Informações de bastidores contam que o Caio Jorge vê com bons olhos uma saída do Cruzeiro e uma ida ao Flamengo, mas ele não vai, como é que eu posso dizer, forçar a barra para sair. Ele vai acompanhar as movimentações, inclusive o jogador nesse momento está de férias. Quem está tocando tudo isso é o Flamengo, o Cruzeiro e o empresário do atleta, que já foi envolvido na parada, mas seria aí uma contratação de peso, um reforço de parar o trânsito, o Caio Jorge, que viria para disputar a posição ali naquele ataque com o Pedro, hein? Mas deixa aí nos comentários, agora eu quero saber a sua opinião. Você prefere Caio Jorge, Marcos Leonardo ou outro atacante ali no Flamengo? E a proposta do Flamengo é surreal? É muito alta? Ou tá certo, para tirar os grandes jogadores tem que gastar? Você é a favor disso? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Bom, eu vou ficando por aqui, prometendo voltar a qualquer momento com novidades e informações sobre o Flamengo, o mercado da bola e tudo o que está acontecendo nessa reta final de ano. 2025 está indo embora, 2026 está chegando, mas é muita emoção, muita transferência, é muito mercado da bola, é muita notícia, é muito Flamengo. Grande abraço para você, saudações, bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo, valeu!